Vamos agora para um remake que deu certo, ou um reboot, vamos dizer assim, com Trigun Estampido. Aqui temos a história do nosso querido menininho Vesh, que é um menino sofrido, que vive numa terra toda assolada, desértica, com um monte de alienígena, um monte de planta que tenta manter ainda o que restou da humanidade de pé. E aí, ele tem um irmãozinho muito legal, muito bacana, super legal, né? Tipo, super família, que quer muito acabar com a humanidade e trazer as plantinhas de volta. Ou melhor, libertar as plantinhas. Eu sei, eu acho que é muito spoiler explicar todo esse plot, mas vamos direto ao ponto, né? Eu acho que o grande plot da primeira temporada é mais ou menos esse conflito de uma forma bem ampla, né? Porque tudo que o Knives ele faz pra impactar todo o plot, todo o problema dessa primeira parte de Trigun, porque aparentemente vai ter uma segunda temporada, ele molda muito nisso, sabe? Sobre esse ambiente apocalíptico, basicamente, de pouco recurso, onde a humanidade tem que sacrificar uma espécie de uma raça específica para conseguir sobreviver, para criar energia para eles. E basicamente, muito se molda da narrativa de Trigun nesse começo em cima disso. Da sobrevivência dessa humanidade, do Vesh sendo um personagem, vendo toda a situação e sendo completamente incapaz de fazer algo sobre tudo o que acontece, e a história discorre em cima disso. Agora que o Thunder falou o anime inteiro, o que a gente fala? Não Bom, o Thunder, anime obrigado. inteiro. Pô, eu expliquei a base da narrativa, poxa. Eu ia perguntar, porque, tentando já puxar alguma coisa aqui. Sim. Trigun, pelo menos na minha experiência, é um misto de sensações. Eu não conheço o Trigun antigo. E eu sei que esse daqui teve uma polêmica desgraçada, uma polêmica entre aspas, aí eu já não sei, não acompanhei a comunidade dos animes pra ver se tem aspa ou não nessa palavra. Não é polêmica, amor. Isso é basicamente discussão de boomer. Gente Polêmica chata. entre aspas. Gente chata. Tá. Chatice. Mas, eu não vi o Trigun antigo, não sei como é que é a dinâmica da história, o tom ou tudo mais, mas esse daqui tem uma história, assim, muito bem concisa e muito bem direta no que ele quer e uma produção fantástica, fora de série, para contar mas toda a narrativa audiovisual que ele quer. O cenário já te passa a mensagem, a direção te passa a mensagem, o texto corrobora e vai. E é um dos melhores animes de longe da primeira temporada aí de 2023, né? Janeiro e inverno de 2023. Se não for o melhor, quem ganhou de Trigun em janeiro? Cara, é uma briga boa entre a produção de Violent e Trigun. E Isso. eu tenho muitos méritos pra dar pra Trigun, sabe? Muitos méritos. Só que eu tenho problemas pessoais com o roteiro de Trigun. E daí porque por dois motivos. Um é a suspensão de descrença e o outro é a forma como ele aborda essa narrativa distópica do ponto de vista de ser um sci-fi, né? Como um anime de ficção científica, ele se propõe a imaginar uma humanidade, a consequência de uma determinada tecnologia ou um determinado desenvolvimento tecnológico para a sociedade humana. Nesse caso, você tem essas criaturas alienígenas aí que a humanidade está explorando, e é extremamente dependente delas para conseguir sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Tentando dar o mínimo de spoiler possível. A primeira coisa que me bate em Trigun é a suspensão de descrença. Porque eles criam toda uma história para dizer que a gente tem que se virar com base nessas criaturas alienígenas bizarras, porque não dá para plantar vegetal nesse mundo. E aí eu, como agrônomo, olho para isso, eu falo... tá, tudo bem, você tenta plantar um trigo aí, tudo bem, não vai dar certo, de fato, assim, talvez uma aveia também não, porque tá quente pra caramba.
Mas eu tenho que dizer que a fauna cultivada, a flora, desculpa, cultivada pelo homem, não se resume à dieta dos climas temperados. A gente tem plantas que aguentam, a gente tem uma diversidade grande. E, assim, se você pensar do ponto de exploração espacial, os maiores empecilhos para o desenvolvimento de uma cultura agrícola eles já passaram, que é luz solar abundante e a luz solar e a atmosfera com composição similar à da Terra, para a planta poder fazer fotossíntese. E para ter Questão do oxigênio, né? Para pessoas que oxigênio e vivem ali. CO2. Porque tem humanos ali, então, né? O resto, meio que você consegue se virar. Você não precisa de um solo fértil para cultivar plantas. E a partir do momento que você tem um domo relativamente fechado, você consegue reduzir bastante o consumo de água e ciclar essa água para ir aproveitando e tudo mais nos processos biogeoquímicos ali. Você pode economizar muito o consumo, fora que não é como se o planeta fosse deserto em vida e, né, a suspensão de descrença bate forte nesse empecilho narrativo pelo qual a humanidade é extremamente dependente dessas criaturas alienígenas que eles têm ali, que é o grande dilema da história, esse embate, que é um embate muito interessante do ponto de vista de Trigun ser uma ficção científica, dessa questão de dependência da humanidade de determinados recursos naturais finitos, que é uma metáfora muito interessante para a condição atual da humanidade, que a gente está vivendo uma crise climático-ambiental social, muito em função de dependência extrema de recursos ambientais finitos. E Trigun, querendo ou não, essa narrativa ela traz uma metáfora muito interessante para isso. O problema é que, aí entra num ponto mais pessoal, o vilão de Trigun me pega um pouco. Porque eu encarei Trigun nessa perspectiva. Eu não sei se é a mais certa. De ver, quando eu vi que Trigun tinha essa pegada de sci-fi para esse lado, eu comecei a assistir e absorver Trigun mais para essa perspectiva. E quando o vilão da história é apresentado suas motivações, mas principalmente é apresentado o seu discurso, eu não consigo comprar Trigun também. Porque o discurso do vilão de Trigun é um discurso complicado de você usar ele como uma contraposição ao Vest. Porque ele se assemelha a um discurso ecofascista. E por isso que eu falo, é um âmbito pessoal meu. Quando eu vi isso, eu falei, ok, isso me tira um pouco de Trigun. Mas daí, pra eu explicar, eu teria que começar a dar spoiler pra escorrer a respeito. Uhum. Então. Sabe um negócio engraçado? Uhum. Porque eu também tenho muito problema com o Trigun. Só que não são esses, são outros, completamente diferentes. Ótimo! Ótimo! É engraçado porque o próprio Trigun em si, a franquia, acho que posso falar isso, ela é muito volátil, porque o próprio autor ele tem mais de um mangá de Trigun, contando a mesma história, só que em maneiras diferentes, porque um foi cancelado, teve problema com a editora e tal, e o outro andou um pouco mais, mas também teve os corre dele. E isso reflete até nos próprios animes. O Trigun clássico não é nada mais nada menos do que uma vertente do que ele viu que dava pra fazer, junto com o STF. Esse aqui é praticamente a mesma coisa. Então, tanto que todos eles utilizam muitos personagens, muitos vilões, só que até alguns segmentos, só que eles são dados de forma diferente. Esse aqui, por exemplo, é meio que uma prequel do que seria o Trigun antigo, só que ele não é uma prequel por conta de motivos. É uma franquia muito louca. E aí, quando eu vou apenas pra esse, que eu também não tenho contexto nenhum, eu vejo essa pegada de sci-fi, eu acho bem legal. Eu acho que até os discursos feitos pelo próprio Knives, o nosso vilão, é o paralelo mais óbvio que daria pra se fazer com o próprio Vesh. Só que o que me pega são duas coisas também. Primeiro é que eu não saio muito do carisma inicial, digamos assim. Por exemplo, quando a gente viu o primeiro episódio, eu senti que todo mundo era muito carismático.
eu até falei que tinha um take que o Thunder printou que era exatamente isso, que era o Vash meio bagunçando as coisas, a mina jornalista lá preocupada e o Roberto De Niro com a cara de cansado. Eu acho aquilo muito carismático. Só que saiu dali, eu não senti esse grupo se desenvolvendo. Tanto que mais pra frente acontecem umas paradas que eram pra existir um grande impacto emocional, e por mais que pelo lado da direção estivesse entregando bastante, eu olhei pra isso e falei, grande bosta. Não senti nada, porque esses personagens não são muito bem desenvolvidos. E o meu segundo ponto com isso, inclusive, é o próprio Vash. Eu acho que ele é um personagem muito passivo pra situação onde ele se encontra. E a passividade dele é até meio que ruim em alguns momentos, porque começa a angariar umas situações que não são exatamente convincentes ou que não existe conversa. É quase como se, dando um exemplo anedotal, um personagem chega pro Vash e fala: viu, Vash, a situação que aconteceu aqui é culpa sua. E ele, pô, mas foda, né, mano? Tem que continuar. E não existe a conversa. Mas eles criam todo um diálogo pra parecer que isso é importante. E aí eu fico meio que desgastado com a dinâmica e narrativa de Trigun. Eu só consigo me empolgar muito quando a produção faz um incrível show-off, ou quando isso é pelo menos contado pela própria produção, sabe? Que isso, de fato, o Trigun se deu muito bem. A Orange e o próprio diretor fizeram um excelente trabalho para transpor o que, digamos assim, o que é para importar nesta narrativa, importe com isso aqui em específico. Eu consigo sentir. Tanto que eu acho o momento final, o final mesmo de Trigun, excelente. Mas é isso eu, depois de passar por, acho que uma sequência de 4, 5 episódios, quase cansado de ver essa porra. Pô, eu tenho um contraponto interessante pra esses dois pontos que vocês trouxeram. O Maurício trouxe a ideia, né, o sci-fi ser muito direto a um ponto que poderia discorrer melhor, e eu concordo. E isso conecta a um ponto de problema de personagem que também meio que agrava por conta disso. Por quê? Quando você tem um Knives que ele literalmente fala: eu vou salvar o meu povo, eu vou salvar esses alienígenas, e o Vash fala: pô, eu não gostaria que você matasse todo mundo, né? Pô, deixa a humanidade ali. Quando você tem isso daí acontecendo, ele não tem muita tonalidade pra dizer sobre o problema em questão. Ou meio que antagoniza os humanos ao próprio Knives. E quando ele fala que eu vou acabar com essa porra toda, você fala, talvez você tenha um pouco de razão, e a sua perspectiva se torna melhor, porque não tem um contraponto, e não torna uma tonalidade meio cinza. Sabe como resolveria muito mais fácil isso? Não é a sobrevivência da humanidade, é a ganância da humanidade. Sim. Porque tem uma coisa muito legal que eles fazem, que é o contraste de ambiente ao longo da narrativa. Existe uma cidade inicial que ela é muito sucateada, ela sobrevive com o que dá, mal tem água, mal tem recursos, e eles usam uma planta lá para sobreviver, para fazer o que dá. E mesmo assim, eles exploram muito pouco a forma da sobrevivência e diz apenas que, existe essa planta, ponto. Poderia ser legal um trabalho um pouco melhor de explorar essa forma de sobrevivência. Não de apenas existir esse recurso, sem esse recurso a gente simplesmente morre. Que foi o que, pequenos spoilers, o final do episódio 2 traçou essa conclusão. E dali pra frente, você tem uma cidade, né, no último arco, uma cidade gigantesca, super tecnológica e bem pra caramba. E você fala, pô, mas a humanidade não tava na merda? E aí você vê uma megalópolis ali, funcionando, bala pra caramba, e eu entendo que essa cidade, ela representa muito mais a ganância, a sede da evolução desenfreada da humanidade consumindo recursos naturais, que dá, obviamente, contraste muito bom, ou dá o palco pro Knives antagonizar. Pô, mas aquelas cidades iniciais não era assim.
E aí, a humanidade literalmente vai morrer porque não tem essas plantas e não tem nenhuma outra forma de você trazer mais tons de cinza pra conversa de outras formas de sobrevivência por caça, por plantio de outros por outros organismos. Ele não explanou muito sobre isso. E realmente, quando você olha pro macro do mundo, que é importante e costura e conecta toda a narrativa e o motivo dessa narrativa, sim, faltou um pouco de explicação nesse sentido. Que isso conecta ao ponto de personagem. O Knives, ele parece um vilão muito mais sensato porque não tem um bom contraponto. Qual é o contraponto dele? O Vesh. Mas o Vesh é ruim? Não. É porque o Vesh não compete ao contraponto dele. O Vesh não é um protagonista que é um bom contraponto ao antagonista. Porque o Vesh, ele tá vendo e sofrendo tudo aquilo de uma forma, de uma amargura muito mais pessoal. Porque o papel do Vesh é de fato ser esse personagem observador que tá sendo contraposto a uma grande tragédia que não tem o que fazer. E ele não pode ir contra os princípios dele de fazer alguma coisa e usar de violência para parar a violência. Então gera essa conversa. Só que ela para aí. Porque não existe um contraponto ao que o Vesh poderia estar fazendo que dá uma tangente, dá um outro tom, pra não dizer que ele é apenas aquele personagem sofrido. E isso cai um pouco no que o Rafa falou. O personagem parece meio ali, só aquilo, ele trunca, não tem pra onde ir mais. Eu creio que ele faz bem o que ele propõe. Só que poderia ser só mais incrível. Poderia dar alguns outros traços pra mostrar muito mais dessa situação que o Vesh tá. E beleza, ele faz o papel dele de ser o personagem sofrido que não tem ação. Beleza, mas o mundo também não dá a ele outras possibilidades de conversar sobre isso. Eu posso dar o mérito e o benefício de isso ser trabalhado posteriormente. Do mundo, da história continuar. E eles já falaram que vai ter continuação, né? Já. Se não me engano. Né? E essa segunda parte pode trazer respostas da primeira. Não deveria ser o ideal, mas ainda dá pra responder determinadas coisas ou trazer outras tonalidades à conversa que não faz apenas o Knives falar, porra, você tem um ponto porque a humanidade é escrota pra caralho, e o ponto de a humanidade sem esse consumo desenfreado dos alienígenas, a gente acabaria. Então, uma conversa um pouco mais detalhada, ou que se preocupasse um pouco mais em abrir mais o leque, não em âmbito de personagem, mas em âmbito de mundo, ajudaria bastante os personagens. Porque senão vira uma brincadeira de inferências. E quando você tá numa história de sci-fi, não é muito bom você fazer isso. Porque senão a interpretação abre e você sai da história. E você começa a conversar. Problema. Só até... Inclusive, já terminou? Eu posso comentar? Sim, por favor. É só porque eu discordo de um ponto seu, que é o fato do Vesh não necessariamente ser um péssimo contraponto ao Knives. Eu discordo, ele é um péssimo contraponto. Porque... Tipo, uma coisa eu concordo, não é que o Vesh é um personagem ruim, mas é porque ele, como contraponto, é terrível. Ele até citado sobre isso com o Ofu de um momento, sem spoiler, mas é um momento onde uma questão ética pro Vesh é colocada em jogo. O Fuji fala, cara, não dá pra você ser assim nesse mundo. Ele bota cartas na mesa, ele até exige alguns momentos de ação do Vesh, até questiona bastante o Vesh nesse sentido, e não há ação por parte do Vesh. Ah, mas não tem o que fazer. Cara, não é desculpa pra você não ter um ponto de emocional e desenvolvimento forte nisso aqui. Até porque você está envolvido nisso aqui, como o próprio Vesh aponta no início da série. Então, tipo, ele é um personagem que tá muito envolvido, que tem muita ação com esse âmbito em volta, mas ele não tem discurso, não tem ação. Então, claro que todo momento que tiver alguma argumentação contra isso, ou vai parecer que o outro lado é completamente sensato, ou vai parecer que o diálogo não anda, porque de fato não tem um contraponto pra andar com isso. Não tem um contraponto, porque o Vesh não tem esse... Ele não tem nem como fazer isso.
Ele já mostrou várias vezes que ele não tinha nem a resposta. E mas era... Mas aí é que tá, tipo. Ele. Beleza, ele não tem a resposta. Mas ele não me parece tão esforçado a procurar. Tipo, o único momento onde ele me pareceu foi mais o finalzinho. E ainda assim foi mais como um pretexto pra rolar a sequência final. É que a questão do Vashj, que é um personagem muito complicado pra você querer fazer essa história de contraponto, né? Querendo ou não, a narrativa de Tragan, ela inerentemente tenta contrapor esses dois personagens, mas é uma contraposição complicada, pra não dizer praticamente impossível, no ponto de que o Vashj não quer ser contraponto de nada. O Vashj quer só se martirizar por toda a eternidade, sabe-se lá por que motivo. E ele literalmente só quer se martirizar. Ele não... inclusive, isso é o ponto que é jogado na cara dele, que ele é tratado praticamente como hipócrita. Porque, você tá aqui vivendo eternamente, mas você não se propõe nem a ajudar os humanos, nem a ajudar a sua espécie, vamos colocar assim, e você não se propõe a nem pra uma terceira via. Você tá aqui se colocando pra sofrer eternamente e só. Tanto é que, um pequeno spoiler, mas a narrativa dessa primeira temporada é o Vashj se entregando na mão do Knives. É literalmente em nenhum momento o Vashj saiu dessa rota de se entregar na boca do lobo. Ele não tentou resistir, ele não tentou, vamos dizer assim, fugir. Ele foi lá e se entregou. Só que ao mesmo tempo essa pessoa passiva é o nosso contraponto. Isso é péssimo. E isso é difícil mais narrativamente do que pro próprio Vashj. Tipo assim, isoladamente, ele como um personagem, eu não acho ruim. Eu gosto bastante do trabalho que fizeram em cima do Vashj, até das contradições, até da hipocrisia do próprio Vashj. É uma coisa interessante, como ele esconde a amargura com aquele sorriso falso, ele tenta ser mais descoladão, tenta passar um ar de mais amizade, né, amistosidade às pessoas, mas ainda assim esse martírio eterno e essa desistência constante dele quanto aos problemas. Só que a obra exige um papel dele que não combina com essa construção de personagem ou esse papel. Então fica estranho mesmo. Fica estranho porque você olha pro Knives e você fala, Knives, você tem razão. Você tem razão. Aí o Vashj, você vai dar um contraponto pra esse cara? Não vou dar, porque ele tem razão. Sabe inclusive que ele parece trazer o melhor contraponto? É um personagem que ele é maioria do tempo vilão, mas ele bota uma questão interessante na mesa, que ele é, pequeno spoiler também, é uma terceira raça envolvida na situação. Raça dos vermes. E ele olha e fala, mano, na moral, na real, pra gente tanto fez quem vai dominar. A questão é que a gente quer ver o que vocês têm a oferecer pra gente. E tipo, esse é um ponto que eu acho muito interessante, mas eu fico meio desgostoso porque tá sempre assim, o lado do Knives tá apresentando esse ponto, que independente do teor bizarro ideológico que tem aí, ainda é um ponto, e o outro lado tá tipo, foda, mano. Pois é. O ponto que eu falei do ponto do Knives ser um discurso esquisito literalmente aí entra a parte do que um pouco até do que o Thunder falou, né? Você ter uma história de ficção científica que, por não colocar muita coisa, não definir muita coisa, por não construir tanto, acaba te abrindo para inferências, e nessa inferência por inferência eu acabei enxergando um discurso muito errado. Não que o discurso do Knives por si só não seja um discurso esquisito pra caramba, se você parar pra pensar. É basicamente... É um discurso de genocídio. Vamos genocidar porque sim. Porque nós somos superior a eles. Sendo que, se você parar pra pensar na própria história, como o Thunder apontou, você tem um contraponto dos próprios modos como a humanidade sobrevive nesse mundo. E, querendo ou não, se você se esforçar, você percebe que, né... As coisas não são tão preto no branco, assim como o outro cara falou, como o Knives coloca. E nisso é o que eu coloco, que, cara, esse discurso dele é uma coisa complicada. Só que ao mesmo tempo, quando não tem contraponto, ele parece ser o cara sensato. Isso me deixa ainda mais incomodado. Só que
ao mesmo tempo eu vejo que essa perspectiva também muito pessoal minha do modo como eu fui tentando absorver a obra. Eu acho difícil outras pessoas chegarem nessa mesma coisa, porque entra na coisa que o Thunder falou, é muito você meio que tentar fazer as coisas por inferência, e não necessariamente é o que a obra quer dizer. É meio que eu acabei colocando isso porque foi meio que o ponto que me focou na experiência de assistir Trigun. E sabe o que é mais engraçado? Hum, Pra mim, todo o melhor ponto de Trigun não tem nada a ver com isso. Só que ao mesmo tempo, todo o foco de Trigun na parte narrativa é meio que isso, então eu fico extremamente incomodado de, tipo, tá vendo uma cena muito legal, até em 2D, que tem um momento de um flashback muito legal ali, e aí, ao mesmo tempo, eu tô tendo que ver esses problemas e dinâmicas que eu falo, cara, só não precisava. Porque Trigun Anime que é a definição do anime cool. Ele é legal pra caralho, ele tem cenas de ação muito legais, como eu falei, ele tem um carisma inicial, é um carisma visual, inclusive, muito bom. Eu consigo me apegar fácil aos momentos e às situações. As cenas de ação são impecáveis, o pessoal tá muito inspirado pra fazer elas. Tem um momento até na cena final que parece muito um jogo de tiro em terceira pessoa. Eu acho incrível como eles fazem toda aquela sequência. Sim, cara, é complicado porque, querendo ou não, em primeiro plano, a narrativa é calcada a isso. É um questionamento muito pessoal até, do próprio Vest, que leva essa narrativa para uma boa parte da história. Só que chega em alguns momentos que, de fato, os conflitos escalonam para um conceito de mundo. E aí você começa a reparar no mundo e você fala, pô, eu não tenho tanta informação. E olha que a gente tem informação pra um caralho, porque o que fazem de construção de layout de ambiente e ambientação aqui, irmão, é absurdo. É absurdo. Eu acho que o único anime dessa temporada que fez algo parecido, ou nesse mesmo nível, é Violent. Porque, cara, a gente... foi muito superior, Thunder. Desculpa. Não. A briga, inclusive, com o Trigun não é com o Violent, é com o Boku Stray Dogs, tanto você sabe. Não, eu tô falando de world building, do visual, produção. Ah, tá. Entendeu? Tipo, construção de cena. O que o Trigun fez aqui é top tier. Tipo, porque eles trabalharam absurdamente pra criar layout de ambiente, pra você... Inclusive, eles até utilizavam isso ao seu favor quando eles precisavam de cenas de ação, onde eles conseguiam tridimensionalizar muito bem o próprio ambiente, te conectar à cena e muito detalhamento de você entender o ambiente e seguir nesse ambiente. Então tudo era muito crível, tudo era muito autoexplicativo e a um nível de qualidade assombroso que mal se vê em animes. Então, muito dessas informações estava visualmente pra você entender. Só que, de novo, era muito detalhe. Porém, ainda faltou mais detalhe pra entrar num nível de explicação um pouco mais meticuloso pra não deixar essas pontas soltas em âmbito de sci-fi. Ou até o próprio ponto do Vest ao contraponto do Knives, que não era um papel necessariamente dele, e o ponto foi colocado muito mais em âmbito pessoal, inclusive, porque até o conflito final, literalmente, eu tenho que arrancar a sua humanidade, eu tenho que tirar você daqui, eu tenho que acabar com a sua empatia, e vamos conversar no cerne ali daquele personagem, qual é o ponto empático dele com a humanidade, sendo que o Vest é o irmão do Knives. Isso daí não é spoiler, isso daí literalmente é o primeiro episódio. Então, quando existe todo um trabalho que vai funilando a conversa e chega num ponto específico, num micro, de uma conversa entre eles muito pessoal e até moral sobre a construção desses personagens, aí funciona, aí manda bem, mas aí você vai tirando o foco e vai abrindo, ampliando o leque pra entender a narrativa como um todo, você fala, tá estranho. O papel do Vest é estranho, a conclusão do Vest é estranha, pelo menos inicialmente nessa parte é estranha, mas não é que eles não sejam um bom personagem e que também não tenha possibilidade de melhorar daqui pra frente. Mas ainda assim, tem muitas explicações pormenores nesse mundo que seriam muito melhor estabelecidos se ele estivesse respondendo agora e não, talvez, futuramente, se preocupando com isso. Porque
no futuro a gente não sabe o que vai rolar. Não sei se muda até o status quo do mundo ou o conflito macro da própria humanidade sobrevivendo, almejando e destroçando recurso natural para continuar hiperproduzindo, hiperevoluindo. A gente não sabe. Aí deixa pro futuro. Aí eu quero ver o que eles vão fazer lá pra frente. Mas ainda assim, Trigun é um anime absurdamente impressionante em muitos aspectos. Ele é muito atípico pela sua proposta, principalmente visual, onde ele entregou uma qualidade de produção assombrosa que melhorou muito, mas muito a contar essa história. E poucos animes têm a possibilidade de ter uma produção tão maravilhosa quanto essa. Uma das melhores produções por enquanto, né? Vamos ver aí se teremos outros animes com uma produção tão fina do fino quanto foi deste anime. E eu espero que a próxima temporada de Trigun também continue com uma produção maravilhosa. Eu posso dizer até, e assim, dar um chute aqui, que Trigun Stampede, ele é o melhor anime em CG já feito até hoje. Isso é discutível, bem discutível. Inclusive porque essa temporada mesmo a gente teve animes em CG. Foi uma boa temporada para anime em CG, inclusive. Sim, sim. Teve alguns que fizeram CG, até montagem, em vertentes completamente diferentes, estilos bem diferentes, e eu diria que eles saíram muito bem feitos, sabe? Todos a sua proposta. Sim, sim. Teve ele de 4DJ e Kaina. E a parte de CG de Kaina, de fato, é algo muito bom. Não, de fato, de fato. Mas, sei lá, por isso que eu falei, é um ponto que eu tô trazendo aqui pra só mostrar o nível. Provavelmente, não sei se é o melhor, mas é um dos melhores animes em CG já feito. Isso daí, sem sombra de dúvidas. Visualmente, talvez o mais deslumbrante aqui. O CG de Kaina é muito bom, mas... O ponto é que a direção aqui, ela com uso de filtros, escolha de imagens, takes, ele consegue aproveitar e tirar muito desse efeito do 3D, que talvez Kaina não pegue muito, porque Kaina começa a ter outro problema. Apesar do CG de Kaina ser muito bom. Assim, ser genuinamente muito bom. De 4DJ também nem se fala, só que essa temporada de 4DJ também, se eu não me engano, você estava falando que também estava com seus problemas. Tava com problema, mas aí é texto, não é produção. Os dois, inclusive, são problema de texto. Então, só que aqui, e também porque Trigun puxa muito pra questão de cinematografia mais, eu posso dizer cinematografia mais ocidental, né, na hora de tomar os takes e tudo mais. Não só isso, ele toma bem até uns trejeitos meio anime, digamos assim, tipo, quando você imagina anime em 3D antes de ver as atrocidades que a gente vê toda temporada, tipo um Extreme da vida, você pensa, pô, seria como? Com mais liberdade de movimento, mais expressão, mais... coisas do tipo, e é isso que Trigun faz bastante. Inclusive o Studio Orange faz bastante disso, é uma coisa que muita gente gosta deles. O Mutou Cage também tem muita experiência com filme, então ajuda bastante isso. Mas, cara, assim, ajudou muito, inclusive, tá? Porque eu tava fechadão com o Vesh e, inclusive, comprava muito mais os problemas dessa incoerência, não, dessa inconstância do Vesh, ou desse martírio todo, por causa da produção. Porque, cara, era cada momento tão bem enquadrado e tão bem feito pra dar um soco de empatia, que eu falava, pô, tô contigo, irmão, vamos chorar junto. Mas aí o texto visual ajuda para um caralho. E isso daí eu acho que também conta, e que bom que ele pôde se aproveitar disso pra contar melhor sua narrativa. Bem, conclusões? Eu acho que o anime que sabota mais do que deveria. Porque as qualidades de Trigun envolvendo tanto a produção quanto até alguns elementos do texto, eu acho muito boas, cara. E que é um anime ainda muito facilmente destacável na temporada, que foi bem complicada. O problema é que ele se sabota tanto em alguns momentos, e até algumas coisas tão simples, de tipo... sei lá, como resolve questões de discussões envolvendo vestes. Simples, faz ele não se envolver diretamente. Faz, tipo, os personagens comentando sobre ele e não necessariamente indo direto falar, então, esse é o meu argumento, qual é o seu? E ele, fueda. Porque se ele não vai ter argumento, não traz ele por argumentação, porra.
Isso é verdade. Mas ainda assim, ele tem momentos muito interessantes. A ação dele, principalmente, eu acho facilmente a melhor da temporada, mesmo com o Violent, porque o nível de detalhe, a própria experiência cinematográfica e de jogo que ele emula é incrível e é extremamente engajante, sabe? Acho que ele funciona muito bem nisso. É só uma pena que a gente até demorou muito pra fazer review, que quando eu terminei, com o último episódio saiu, eu tava no hype, falando, não, anime é excelente e tal. Hoje em dia, uns 2 meses passados, eu acho que eu já tô muito mais calejado e olhando e falando, Dragon é legal. Eu acho ele um anime bom, mas ele é tipo um 7, 7,5 pra mim. É bem cravadão assim e não sobe muito. Muito por conta dos problemas dele. Uhum. O Rafa falou muito que eu estava pensando aqui, mas eu acho que não, acho que o ponto final da conclusão de Trigun vai acabar ficando nesse ponto. Visualmente, produção Trigun é incrível. Assim, é um dos ápices do que a indústria dos animes consegue fazer, o que a indústria de animação consegue fazer com 3D, com filtro, com direção, com produção. E isso é provavelmente o principal fator de engajamento em Trigun. O aspecto visual, o aspecto de direção, o aspecto da montagem que essa série teve. O roteiro é ruim? Não. Ele é um roteiro legal. Só que ele tá muito abaixo da qualidade visual e de produção que a gente tem em Trigun. E quando você para pra pensar com um pouco mais de calma, quando você sai do hype de ter acabado de ver aquele episódio, aquele show visual, e principalmente os últimos episódios de Trigun, que são um show à parte, são momentos catárticos, são engajantes, extremamente bem feitos, extremamente bem coreografados, extremamente bem conduzidos e com um cliffhanger muito interessante no finalzinho para te fazer ficar roendo as unhas até chegar a próxima temporada, parece que vai ter continuação. Mas depois, quando você começa a pensar com o tempo, você começa a pensar no texto dessa história, né, no roteiro que ele quer contar da sua história, como ele foi estruturado, como você vê os personagens, começa a ver uns poucos de buracos, você começa a baixar um pouco a nota dele. Visualmente, dava para dar um 9 e 10? Dava, mas o anime não se resume a visual. Eu acho que eu vou ficar com o Rafa no 7, porque é um anime bom. Um anime muito bom, eu diria. O problema é que, no ponto como ele terminou aqui, o roteiro dele tá esburacado demais pra gente dar muita moral pra ele. Vale super a pena ver, é uma experiência à parte, extremamente bem feito, só que, né, como já foi falado, tem seus probleminhas aí de roteiro, de montagem. Sim, eu tava um hype absoluto e eu terminei ele dando um 9. Aí, né, tem um momento de, peraí, vamos pensar um pouquinho sobre isso e realmente a produção dele eu dou um 10, assim, fácil. Mas realmente ele como um todo tem coisa pra acontecer ainda. Eu dou um benefício, inclusive, poderia ser até um pouco mais duro com ele, se a obra tivesse acabado. E, obviamente, ela tá em aberto, ainda pode ter mais conversas melhores, ou explicar melhor algumas coisinhas que ficaram ali em âmbito de world building, ou dar desfechos que você fala, então era por isso. E ele tem, obviamente, muita margem ainda para explicar melhor determinados conceitos que o mundo está deixando ainda pra gente. E esses personagens ainda aí têm muito a oferecer. E eu tô muito mais vendo esse copo meio cheio. E tá bem cheio até o copo. Por conta disso, eu dou um 8 pra ele, cara. Essa produção é absurda pra eu fechar num 7. Eu me sentiria um pouquinho mal. Eu quero dar essa moralzinha, quero dar esse pontinho a mais. Porque, cara, o Estúdio Orange tá de outro mundo. Os caras conseguiram elevar o nível de produção em CG a um outro nível. E poucos estúdios conseguem chegar a um nível parecido, e eu espero que eles continuem tentando, porque a gente tem aí o estúdio... Qual que é? Polygon Picture e... Polygon e Sans Engine. Exatamente. E eles estão aí tentando também emplacar animes em CG e estão indo muito bem, estão numa streak muito boa de animes em CG.
E que bom que se é pra usar essa tecnologia, utilize bem e continue fazendo bem assim. Então, é isso.